Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 do livro Esse Cristão Incrível de Tozer. O capítulo 5 tem por título A Impropriedade do Cristianismo Instantâneo. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista no Paiol, em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Tozer, ele inicia a introdução desse capítulo dizendo que foi o fundamentalismo americano que trouxe o cristianismo instantâneo às igrejas que procuram ser fiéis ao evangelho. O gênio americano, capaz de conseguir que as coisas sejam feitas depressa e facilmente, sem muita preocupação com a qualidade e durabilidade, produziu um vírus que infeccionou toda a igreja evangélica nos Estados Unidos e, através da nossa literatura, os nossos evangelistas e os nossos missionários propagaram pelo mundo todo. O cristianismo instantâneo dispensa o passado, garante o futuro e dá aos cristãos liberdade para conseguir as mais refinadas luxúrias da carne com plena boa consciência e com o mínimo de restrição. O cristianismo instantâneo, nascido da noção de que podemos desincumbir-nos de nossa total obrigação para com as nossas almas por um só ato de fé, ou no máximo 2, ficando daí por diante aliviados de toda ansiedade quanto à nossa condição espiritual. Somos santos por vocação e não há motivo para procurarmos ser santos pelo caráter. Então, Tozer, ele se reporta, né, ao fundamentalismo americano como aquele que produziu o cristianismo instantâneo, que seria um cristianismo advindo da fé e que não exige nenhum tipo de mudança de caráter. Seria realmente algo instantâneo. Reconheceu a Jesus como Salvador, é salvo, isso é um fato, realmente a salvação é pela fé em Jesus, mas a nossa vida cristã, o nosso cristianismo, ele não é instantâneo. A nossa vida, ela precisa ser trabalhada e modificada nas coisas que são necessárias para que nós tenhamos uma vida santa, um caráter santo. Então, Tozer, ele nos fala sobre as impropriedades desse cristianismo instantâneo, porque nós precisamos, sim, trabalhar nossa vida cristã para que tenhamos uma vida íntegra, vivamos um evangelho verdadeiro enquanto aqui na terra estivermos. E nós vamos ler o texto que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 ao 17, que diz assim: Como filhos obedientes, não se deixem almodar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então, vemos aqui Pedro reforçando essa ideia, né, de que nós devemos viver uma vida santa, íntegra, e não nos amoldarmos aos desejos que outrora nos aprisionava e nos incentivava a fazer coisas erradas. E o texto de Romanos 6, versículos 1 a 8 diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. E todos ele continua. Neste erro, como em muitos outros, há certa porção de verdade compreendida imperfeitamente. É verdade que a nossa conversão a Cristo pode ser repentina e muitas vezes o é. Onde o fardo do pecado tem sido pesado, a percepção do perdão é normalmente clara e alegre. O deleite experimentado no perdão é semelhante ao grau da repugnância moral pelo pecado sentida no arrependimento. O verdadeiro cristão encontrou-se com Deus. Ele sabe que tem a vida eterna e provavelmente sabe onde e quando a recebeu. E também aqueles que foram cheios do Espírito Santo, subsequentemente à sua regeneração, têm nítida experiência de serem cheios. É fato, quando nós recebemos a Jesus como Salvador, automaticamente nós recebemos a salvação, porque para ganharmos a salvação não existe obra que nos possa dar a salvação ou comprar a nossa salvação. A fé em Cristo Jesus, a fé no sacrifício de Cristo nos dá a salvação. Mas nós precisamos entender que a nossa vida cristã ela vai continuar. Se nós aceitássemos a Jesus como Salvador e morrêssemos no mesmo instante, fisicamente falando, nós não teríamos que precisar de uma mudança de vida por uma atitude, por uma busca à consagração. Mas nós não morremos no corpo físico, nós continuamos a viver. E isso nos exige uma mudança de vida. Porque é o que Paulo fala aqui. Continuaremos no pecado? Claro que não, de modo nenhum. Se nós morrermos com Cristo e ressuscitamos com Ele, nós ressuscitamos para uma vida nova. E 12 continua, mas o problema é que nós tendemos a pôr a nossa confiança em nossas experiências e, em consequência, interpretamos mal todo o Novo Testamento. Estamos sendo constantemente exortados a tomar uma decisão, a resolver a questão já, a cuidar de uma vez de cada coisa. E os que nos exortam estão certos ao fazê-lo. Há decisões que podem e devem ser tomadas uma vez para sempre. Há questões pessoais que podem ser resolvidas instantaneamente por um determinado ato da vontade em resposta à fé alicerçada na Bíblia. Ok, quando nós ouvimos o Evangelho e cremos em Jesus, nós devemos tomar uma única atitude, reconhecer Jesus como Salvador para alcançarmos assim a salvação. Isso é um fato e é coisa concreta, algo que se deve fazer. Se você hoje está entendendo o Evangelho, crendo que Jesus Cristo é o seu Salvador, você deve tomar a atitude de recebê-lo hoje. Automaticamente, creu, receba Jesus como seu Salvador. Mas daí à frente, você estará então buscando consagrar sua vida ao Senhor para que através dessa consagração você consiga caminhar pela santificação. Lucas 19, de 1 a 10 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar.
ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E Marcos 16:16 diz: Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A salvação é um ato que acontece na nossa vida no momento em que nós cremos em Jesus. Zaqueu experimentou esse ato de salvação quando ele creu em Jesus. Mas você percebeu na leitura bíblica que Zaqueu mostrou para Jesus, com as suas palavras, a consagração que ele estava buscando com a sua própria vida, com os seus atos, a mudança de atitude? Pois é isso que é necessário. Quem crê será salvo. Mas aí Romanos 12:2 nos fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A salvação é um ato, mas a vida cristã, o cristianismo não é instantâneo. É necessário que haja uma consagração para que nós venhamos a caminhar uma vida de santificação. E Tozer continua: a questão posta diante de nós é exatamente quanto se pode realizar neste ato de fé, quanto ainda fica para ser feito e até onde nos pode levar uma só decisão. A resposta é: o ato de fé leva à salvação, mas a santificação precisa ser buscada. E Tozer continua: o cristianismo instantâneo tende a tornar a fé um ato terminal e assim abafa o desejo do progresso espiritual. Não entende a verdadeira natureza da vida cristã, que não é estática, mas dinâmica, e tende a expandir-se. Omite o fato de que o novo cristão é um organismo vivo, tão certamente como é um bebê, e precisa de nutrição e de exercício para crescer normalmente. Não leve em consideração que o ato de fé em Cristo ocasiona uma relação pessoal entre dois seres morais inteligentes, Deus e o homem reconciliado. E nenhum encontro singular entre Deus e uma criatura feita à sua imagem poderia jamais ser suficiente para estabelecer uma amizade íntima entre eles. É muito interessante esse raciocínio de Tozer. O momento que a gente reconhece Jesus como Salvador, nós somos reconciliados com Deus. De inimigos passamos a amigos de Deus. Mas essa amizade, ela precisa ser alimentada, nutrida. E a nossa vida cristã é um caminhar com a amizade com Deus. E para que nós possamos estabelecer uma amizade íntima com o Senhor, nós precisamos conhecer a sua vontade e servi-lo de uma forma que agrade a Ele. Gálatas 5:16-25 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, do modo que vocês não fazem o que desejam, mas se são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não existe como nós desenvolvermos um relacionamento de amizade com Deus se nós vivermos na carne. Se nós ficarmos produzindo esses frutos da carnalidade, que Paulo aqui coloca aos nossos irmãos na igreja da Galácia. Mas Paulo adverte que aquele que anda em espírito, isto é, aquele que recebeu a Jesus como Salvador e desenvolveu um relacionamento de amizade com Deus, Deus é espírito. Importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade, que é o que Jesus fala lá em João, para a mulher samaritana. E andar em espírito e em verdade é produzir o fruto do espírito, é andarmos em espírito, é desenvolvermos uma vida de santidade. E Tozer continua. Os advogados do cristianismo instantâneo ignoram os efeitos santificantes do sofrimento, de levar a cruz e da obediência prática. Passam de largo pela necessidade do treinamento espiritual, pela necessidade de formar hábitos religiosos corretos e pela necessidade de lutar contra o mundo, o diabo e a carne. 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O inimigo, ele está à nossa espreita. E Pedro, ele fala, sejam sóbrios e vigiai. Isso é consagrar a vida. Porque se nós somos amigos de Deus, nos fizemos, o melhor. Ao reconhecermos a Jesus como nosso Salvador, Deus se reconciliou conosco através desse ato de fé. Nós precisamos fazer a vontade de Deus e não a do diabo. E Pedro, ele fala, sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, ele está ao derredor, procurando, um que ele possa tragar. E se nós fizermos a vontade da carne, com certeza o diabo terá munição para nos tragar. E aí nós estaremos deixando de dar um bom testemunho e deixando de pregar o evangelho para as pessoas através da prática da santidade nas nossas vidas. E Tozer continua. Uma indevida preocupação com o ato inicial de crer tem criado em alguns uma psicologia de contentamento, ou pelo menos de ausência de expectação. Em muitos isso infundiu certo desapontamento com a fé cristã. Deus parece estar demasiado longe. O mundo está perto demais e a carne é poderosa demais para que se lhe possa resistir. Outros se alegam a aceitar a certeza de uma bem-aventurança automática. Esta os exime da necessidade de vigiar, lutar e orar, e os deixa livres para gozarem este mundo enquanto esperam o mundo vindouro. Então, nós precisamos entender que nós não podemos ter essa indevida preocupação, com o ato inicial de crer que nos daria a liberdade de vivermos como a nossa natureza humana exige. Tozer, ele fala que nós não podemos ignorar os efeitos santificantes do sofrimento, de levar a cruz. Nós não podemos ignorar isso. Realmente, o sofrimento, a renúncia, o sofrimento não seria nem o sofrimento de sofrer algo na nossa carne, seria sim a renúncia daquilo que a carne deseja. Essa renúncia tem um efeito santificante na nossa vida. E esse efeito santificante nos faz mais amigos de Deus, porque Ele é santo. Não tem outro caminho para nós desenvolvermos um relacionamento com Deus, a não ser através da santificação. Ele é santo. E importa que nós sejamos santos, para que nós possamos desenvolver com Ele uma amizade estreita, um relacionamento estreito de amizade através da santificação.
E 1 Pedro 4, de 1 a 7, diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do vosso pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os seus maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade, por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado a todos os mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus, a fim de que todas as coisas, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios e dediquem-se à oração. Pedro aqui, ele diz que Cristo sofreu corporalmente e por isso nós devemos nos armar também do mesmo pensamento, porque foi-nos pregado o evangelho, como ele diz aqui, quando nós ainda éramos pagãos, isto é, não críamos em Deus, foi-nos pregado o evangelho quando nós ainda estávamos mortos. Como Pedro fala aqui, que o evangelho foi pregado aos mortos, isto é, a pessoa que não tem Cristo no seu coração, ela está morta. O evangelho nos foi pregado quando nós ainda estávamos mortos. Por isso Paulo fala que se nós ressuscitamos com Cristo, devemos viver como Cristo. E Pedro ele nos dá uma orientação. Sejam criteriosos e sóbrios, porque o fim de todas as coisas está próximo. E nós seremos julgados, os vivos e os mortos. Os vivos em Cristo seremos julgados para ganharmos galardões segundo as nossas obras, não a salvação, mas o galardão. E os mortos serão julgados para que recebam o juízo pela sua falta de fé no sacrifício de Jesus, que é a condenação eterna. Então, nós precisamos, irmãos, nos dedicarmos a sermos criteriosos, sóbrios e dedicarmos à oração, porque a santificação Deus nos dá através de uma vida de consagração, e a oração faz parte dessa vida de consagração. Então, nós não devemos nos acomodar ao cristianismo instantâneo, porque realmente ele é muito impróprio. Então, nós vamos encerrar, o nosso estudo deste momento, onde nós regamos as nossas raízes com a palavra do Senhor, com a oração que está em Filipenses 1, do 9 ao 11, que diz assim: esta é a minha oração, Paulo falando aos nossos irmãos da igreja de Filipos, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que assim seja na nossa vida, que Jesus nos abençoe. Amém.